E o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, afirmou hoje que a acusação de cobrança de propina no ministério é um assunto encerrado. Para ele, os esclarecimentos já foram prestados com documentos e informações. Hoje, Lupe voltou a dizer que as denúncias são vazias e que não deixará o cargo. Nos próximos dias, Carlos Lupe deve ir à Câmara dos Deputados para se explicar. A Procuradoria-Geral da República informou que até agora não encontrou nenhum indício de irregularidade. O comentarista de política nacional do seu jornal, Paulo Vanucca, está conosco e vai falar para a gente sobre este assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu. Prazer em tê-lo aqui, né? Prazer, meu. Como é que você vê as declarações do ministro Carlos Lupe? Bom, antes do Lupe, a presidenta Dilma hoje deu mais um passo de confirmação da sua autoridade presidencial. Ela anunciou à imprensa que determinou a ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil, que chamasse ao Palácio o ministro Lupe para um pito, para dizer a ele que ele se excedeu nas declarações de ontem por dois motivos. Primeiro, ele disse que só sairia de lá a bala, e não, ele sai por decisão da presidenta, na hora que ela decidir, a caneta sem bala, troca ministros. Segundo, o PDT anunciou que se trocasse o Lupe, o PDT sairia do governo, o que é um blefe. Evidentemente não corresponde à verdade. A presidenta Dilma entendeu isso, determinou publicamente esse pito, e agora, no final da tarde, já vimos o ministro Lupe sair do palácio, pedir desculpas, dizer eu me excedi. E a questão é se ele continua ou não continua. Isso depende, em grande parte, de haver ou não fatos concretos. A Procuradoria-Geral, até o momento, disse que não há. Porém, a imprensa, ela tem aí duas funções, né? Uma função indevida, que não lhe cabe, que é decidir quem é ministro e quem não é. Nesse sentido, a presidenta Dilma sabe que em algum momento ela terá de escolher um dos ministros atacados para fazer dele o marco de que não cedo mais. Entendi. Não vou trocar ministro todo mês. A outra função da grande imprensa, muito correta, é denunciar, cobrar, fiscalizar. Se a imprensa for atrás e achar coisas novas, as novas edições de revistas, jornais, televisão, rádios, pode tornar insustentável a situação do Lupe. E se ele for trocado, há duas possibilidades. A primeira é trocar por um ministro do PDT, mantendo o partido na base de apoio. Eu não acredito que se, por exemplo, a presidenta Dilma convidasse, ela não vai fazer, mas se ela convidasse o Paulo Pereira, deputado, para ser ministro, o PDT na mesma hora aceitaria. Segundo, a presidenta tem como carta na manga hoje a ideia de que se o PDT se afasta, ela pode trazer o PDS para o governo, que está pronto, tem mais deputados do que o PDT, e quer participar do governo. Então, nesse sentido, depende muito de se o ministro está seguro de que não houve irregularidades, pode vir investigação, e que ele, então, permanecerá, ele continuará. Nesse sentido, de qualquer forma, pelo menos nos próximos meses, ele é um ministro que sai fragilizado, e a nota de solidariedade das centrais sindicais a ele não contou com o apoio da CUT, o que é muito importante. Paulo, ficou claríssimo as suas explicações sobre o Carlos Lupe. A questão que me parece hoje, que pode ser até da população, será que no mundo político, ou grande parte do mundo político, ainda não entendeu a postura da presidenta Dilma Rousseff? Isso, demora um pouco, ela não completou um ano ainda, mas já começamos um balanço de um ano de Dilma, é sentir que realmente é uma líder política com muita autoridade, com pulso, e que reafirmou hoje claramente que quem manda é ela. Quem manda é ela, o poder está ali, a caneta está na mão dela. Ok. Muito obrigado pelas suas explicações, mais uma vez, absolutamente providenciais. Boa noite para você, Paulo. Boa noite.